E uma informação, com essa vitória o Vasco ganha uma posição, passa o América e fica a uma vitória de sair da zona de rebaixamento, porque fica a 3 pontos agora do Cuiabá, né? Porque a rodada foi muito boa pro Vasco da Gama, né? Então tem... Tudo favoreceu, né? Favoreceu bastante. E pela primeira vez, né, Guia? A rodada foi muito boa e o Vasco fez a parte dele. Porque as outras vezes foi boa a rodada e o Vasco perdeu. Porque o grande barato é o Vasco, independentemente de ser boa a rodada, o Vasco tem que fazer pontos, o Vasco tem que ganhar. Eu acho que esse recomeço de hoje, acredito muito e torço, esse recomeço para a gente foi um recomeço fundamental, e aí temos um tempo até domingo para analisar, que eu digo, a comissão técnica, né, o William Batista, analisar direitinho e tal, não sei o quê, e na minha opinião, o PEC já não pode jogar no próximo jogo, é isso? Não pode. Tá suspenso. Mas aí você substitui naturalmente. Não, substitui naturalmente. Você pode botar o Eric Marcos, você pode botar o Ignaldo, sabe? Entendi. Jogadores com a mesma característica. Só não pode você, por exemplo, o PEC não vai jogar, você botar o Cocão. Entendi. Tá entendendo o que estava acontecendo? Entendi. O PEC teve um momento do ano, né? Que era o melhor jogador do Vasco. Era o artilheiro do Vasco, era o que mais insinuante. A gente começou a sonhar com o Léo Pelé na seleção brasileira. O PEC era o destaque, aquelas matérias que as televisões gostam de fazer com quem está se destacando. Aí ele, assim como o time caiu de produção, aí para tirar ele do time, até rimou. Quem entrou foi o Cocão. Quer dizer, é completamente antagônico. Um é volante de marcação, o outro é atacante, agudo pelo lado. Entendeu? Não fazia muito sentido. A explicação era o seguinte: o Pumita Rodrigues tem dificuldade na marcação, mas hoje ele jogou sem a proteção, né, do atacante ou do volante. Tinha ali um cara em cima dele o tempo todo, o Wellington Silva, um jogador experiente, não é nenhum craque, mas um jogador da posição. Ele jogou, ele cumpriu o papel dele como lateral, não chegou a ser ali sufocado, e quando teve a oportunidade foi lá na frente. Mas por que ele foi pouco à frente? Porque ele tinha que cumprir o papel dele, porque lá na frente tinha o Gabriel Peck, ora o Gabriel Peck, ora o Alex Teixeira pelo lado, ora o Figueiredo, que caía ali. Então, cara, cada um no seu quadrado e as coisas vão acontecendo naturalmente, sabe? Não adianta querer inventar, não adianta você querer inventar de que, vou fechar o meio campo, tenho 5 jogadores aqui e daqui a pouco eu saio no contra-ataque e jogo por uma bola. Essa bola não aconteceu e aconteceu para o adversário. Um chute despretensioso do Goiás, uma falha, poderia se dizer, porque era uma bola defensável, e o Vasco saiu de campo derrotado por um adversário direto. Um jogo de 6 pontos, que foi a última partida. Hoje não. Hoje foi um jogo leve, solto. O Cuiabá teve boas chances. Bons momentos dentro do jogo. Sim. Mas por quê? Porque ele vive um momento melhor. Porque ele tem um treinador que mostrou ali algumas jogadas ensaiadas, um repertório que fazia com que, quando tinha a bola, o Cuiabá sabia jogar. Mas o Vasco se impôs, teve coragem, teve jogadores ofensivos e foi lá e fez o gol da vitória, que para a gente foi sensacional, né? Aliás, quase 10 mil simultâneos. Né? Vamos chegar a 10, 11, 12. Muito obrigado aí, galera. Mas eu acho que intercalamos muito, né? Bons momentos do Cuiabá, bons momentos do Vasco. Deu para ter uma trocação. Não foi aquele tempo que você tá no sufoco, tá amassando o Vasco. Não houve isso. Amassou um pouco aqui, amassamos também, e verdadeiramente o Vasco hoje se impôs. O Vasco hoje jogou para cima com personalidade e querendo o gol, procurando os seus colegas em campo. Eu acho que o Vasco mostrou para a gente, todos nós torcedores, que verdadeiramente nós precisávamos de uma sacudida. A gente precisava de colocar em campo aqueles jogadores que são habilidosos, jovens, e que já se conhecem da base para fazer o que fizeram hoje, com muita personalidade,
com muita dedicação, chegamos a uma vitória super, mega importante, que estava realmente um sufoco para a gente. Então, todos nós juntos estamos de parabéns, porque acreditávamos muito numa mudança dentro do Vasco, na personalidade. A gente acreditava o tempo todo, estávamos pedindo, nós todos vascaínos, estávamos pedindo juntos uma mudança, um time ofensivo. E aí, de repente, vem esse time ofensivo com os mesmos jogadores, que falamos disso desde o início. Nós temos jogadores individualmente maravilhosos dentro do Vasco, são jovens, promissores, outros já são realidade, só que nós queríamos partir para cima e estávamos pedindo juntos a força toda do vascaíno era, cara, vamos para cima, nós temos esses jogadores aqui. E isso não estava acontecendo. Então é muito legal e parabéns, repito, para todos nós, porque nós pedimos e aí aconteceu o quê? Entrou o William Batista. Fomos atendidos. Entrou o William Batista e fez. Parece até que ele tem um contato com o Edmundo, porque o Edmundo falou da substituição, ele fez. Mas, enfim. Por isso que eu fico aqui de vez em quando. Não, fica não. No telefone, aliás, no zap. Aliás, nada disso. Aliás, é uma coisa que eu vou te falar. Eu não sei com quem que ele fala aqui, que passa a ser uma coisa irritante, entendeu? Mas voltando ao jogo. Tem pizza aí. Mas é fazer o simples, né, o Ed? Às vezes é fazer o simples, né, que você falou, né? Cara, então, eu parei de jogar já tem 15 anos. Na minha época, os técnicos exaltavam o jogador. Hoje parece que o trabalho tem que ser autoral. É verdade isso mesmo. É verdade. O trabalho tem que ser autoral. Eu tenho que fazer diferente. Né? Só assim eu vou ter visibilidade. E, cara, na boa, assim, eu não tenho nada contra quem não jogou, até porque os maiores técnicos do Brasil foram jogadores medianos. Né? Os grandes craques não conseguiram ser bons técnicos. Né? Então, assim, não tem nada a ver, não tem relação. Tem postura. É você saber o seu lugar. Né? Porque quem vai a campo são os jogadores. As estrelas são os jogadores. Não adianta você querer fazer um trabalho autoral e no final o resultado ser horrível. Sabe? E não estou falando do Maurício Barbieri, não. Eu estou falando do futebol geral. No modo geral, por um todo. Esse cara, o William, o menino, 30 anos, fez o simples, botou cada um no seu quadrado, cada um no seu devido lugar, e a coisa saiu, fluiu. Mas a característica dele é diferente. Aí vou citar do Barbieri. O Barbieri é uma característica não ofensiva. Por isso que para a gente não estava dando certo, porque nós precisávamos... O Vasco tem um DNA ofensivo. O Barbieri só faltava colocar o história Figueiredo no gol. Exatamente. Isso, Eric. O Campeonato Brasileiro começou em 1971. São 52... esse formato novo, né? Tinha lá atrás os outros campeonatos. Dos 4 maiores artilheiros da história do futebol brasileiro, nesses 52 anos, são oriundos da categoria de base. Então, é um clube que sempre teve um DNA ofensivo. Não adianta você mudar isso. Não adianta vir aqui com coisas radicais, sabe? Assim, o Vasco perdeu para o Goiás, o último jogo. O penúltimo foi contra o Inter, né? E antes contra o Flamengo. As escalações foram as mesmas, todas defensivas. Todas com 5 jogadores de meio campo. Quando o Vasco tinha a bola, não sabia o que fazer com ela. Hoje não. Você viu a partida que fez o PEC? Sabe? E, cara, eu tenho que tirar o chapéu para ele, porque ele é jovem e tem muita personalidade. Porque ele podia estar inseguro, né, nesse retorno. Mas ele sabe que do lado de fora tem alguém que o transmitiu a confiança necessária para ele desenvolver bem o futebol dele. Cara, eu tô elogiando o PEC, que era o que a gente sempre pedia. Sim, o PEC não pode ficar de fora. O PEC não pode ficar de fora. Não pode ficar voltando também toda hora para marcar. Isso aí é pior. Hoje ele até voltou, mas a gente viu muito mais ele no ataque do que na defesa. Voltou por opção, não por obrigação.
Boa, é. Olha. Eu tinha reparado. Eu tô te falando. Você tá orgulhoso de você Eu mesmo tô- agora, eu tô- vendo. eu tô A me- revelação no comentário brasileiro nesse ano de 2023 é você, Eric Johnson. Nossa, forte. Vamos parar. Como é que vai ser a revelação aos 62 anos? Se reinventou. O Eric Johnson se Eu reinventou. achei que foi deselegante agora. Não pode ser revelação. Revelação é o Ryan, tem 16 anos. Corta pra geral. Isso é sacanagem. Outro dia eu tava. Outro dia, aproveitando. Vem aqui. Joga pra um. Por favor. Jogou não. Olha, tá diretor ele. É, garoto, outro dia fui pra uma balada. Fui pra balada aqui do Léo Picon, que é amigo nosso vizinho. lá do Galeria? prédio. É, galeria. Aí fui lá na balada e tal, não sei quem, garota linda me olhando, linda. Aí eu falei, tudo bem? Ela falou, cara, tira uma foto comigo, pelo amor de Deus. Eu falei, claro que eu tiro. Ela falou, minha avó te ama. Aí quebra, né? Quebra? Ah, mas qual que é Eu o tirei a problema? foto e meti o pé. Economiza no técnico e traz mais jogador bom, tá mandando o pensador aqui. Mas, Pô, não mas é é- má ideia, não. Mas fica ou não fica o nosso auxiliar William caralho. Batista para domingo, Ed? Não, vai ficar, né? Vai ficar. Acho que vai ficar. A não ser que já tenha acertado um técnico que comece o trabalho amanhã. As notícias são muito desencontradas, né? Teve gente que cravou que o Rogério Ceni já é o novo técnico do Vasco. A assessoria do próprio Rogério Ceni desmentiu. A gente não sabe até que está de olho ponto aqui, é ó. verdade. Se o técnico desembarcar ou já estiver lá no Rio de Janeiro e comandar o treino amanhã, ok que ele esteja à beira do campo no domingo. Mas se ainda tiver em negociações, chegar só lá para quinta ou sexta-feira, é melhor que fique o William Batista. Porque ele tem conhecimento, é a galera que estava com ele o ano passado, ou pelo menos estava no Sub-20 há bem pouco tempo atrás. Então, cara, eu fico olhando alguns detalhes que me chamam bastante atenção. E um deles foi a união na hora da comemoração do gol do Jair. É uma alegria muito grande pelo gol, por sair desse momento de crise, né? Porque tem que ter um start, e eu fiquei satisfeito. Às vezes a gente ouve, não, o grupo é unido e tudo, mas são nesses momentos que existe a demonstração de união e todo mundo vibrando bastante, sabe? Todo mundo querendo pra caramba ali que essa fase ruim passe o quanto antes possível. Eu diria até um pouco mais. Eu vinha reclamando que a gente precisa de um treinador com muita experiência para poder entender que o Vasco é um time que verdadeiramente, por essência, joga para frente e tal. E aí veio um super inexperiente que, o que é um peito para quem está cagado? Foi o que ele pensou. Isso aqui é peidão para mim. Foi o que ele pensou. Ele falou, meu irmão, vou partir para cima. Por quê? Porque eu conheço a característica do Vasco. Eu sou de partir para cima. Partir para cima. Mas ainda assim, Gui, respondendo a sua pergunta, ainda assim eu acho que a gente precisa de um treinador com experiência. Você acha que tem que chegar um técnico, então? Com experiência. Mas nós sabemos que nós temos um treinador em casa, que é o William Batista. Está de parabéns pela atitude. Nós sabemos que a gente tem um treinador em casa, que existe um caminho muito promissor para ele vir a ser efetivado um dia como treinador do Vasco, porque ele já entende o que é Vasco.